Eu agradeço a CPFL Cultura, espero merecer os aplausos, sobretudo depois da palestra. Nós vamos falar de filosofia. Por mais que eu queira ser simples, por mais que eu queira resumir as questões, a filosofia exige um certo esforço do pensamento. Sem o que ela não vale a pena. Nós conhecemos a imagem do filósofo. É um bizarro profissional, mas hoje ele está inteiramente integrado na sociedade capitalista contemporânea. Ele tem carteira profissional, paga imposto de renda e, em geral, ensina nas universidades. Em geral, ele ensina, ele transmite as ideias do passado e, com isso, ele se transforma numa espécie de historiador das ideias. Eu vou tentar um outro caminho. Eu vou tomar algumas dessas ideias apenas como exemplos e tentar mostrar como, no curso do tempo e no curso dos vários autores, elas sofrem certas torções. E essas torções é que vão mostrar, de certo modo, uma espécie de núcleo da filosofia. Não uma problemática, mas uma certa constância na maneira de pensar. Na maneira de pensar que eu não terei tempo de mostrar para vocês nesses 4 cursos, nessas 4 palestras, está em crise na filosofia contemporânea. Isto é, nós começaremos apenas a pincelar como é que o Ocidente se formou numa tradição de pensamento, para depois repensar como é que estas ideias entraram em crise, uma profunda crise na sociedade contemporânea. Primeiro, eu quero marcar o lugar da filosofia. Todas as sociedades possuem cosmologias e visão do mundo. Mas no século VII, antes de Cristo, na Grécia, algo muito especial aconteceu. Essas cosmologias passaram a ser discutidas publicamente. Ninguém duvida da beleza, por exemplo, das cosmologias guaranis ou dos povos amazônicos. São lindas. Os cras, os viveiros têm acentuado esse aspecto. Mas elas não são discutidas. Vocês não podem imaginar o chefe guarani expondo a cosmologia guarani e ser contestado pelos seus membros. É exatamente isso que acontece na Grécia. Mesmo se os primeiros livros são oferecidos aos templos, é para que eles possam ser discutidos. Isto é, se forma uma racionalidade que é uma racionalidade pública, de tal modo que a filosofia ela é filha da polis, ela é filha de uma estrutura de poder que está ligada a uma diversidade dos núcleos de poder. Isto é o momento em que o Ocidente criva, fragmenta a ideia do poder totalmente autoritário e que realmente a democracia começa a se colocar como um problema na nossa vida. Por isso que eu preciso lembrar uma frase do professor Vernon, né, Os Origens do Pensamento Grego. A razão grega, isto é, o logos, a ratio grega, é aquela que de maneira positiva, metódica,
permite agir sobre os homens, não transformar a natureza. Isto é, a razão tal como ela começa no Ocidente, que é a razão grega, é uma relação política, no sentido que ela se dirige aos outros. Não vai ser naquilo que ela se transformará mais tarde, com Descartes e com a consciência moderna, na transformação da natureza. Ela é uma maneira de juntar homens com homens. E por isso, então, que ela é filha da polis. E se, de fato, ela tem uma tradição que segue, que vem do indo-europeu, isto é, a tradição que hoje os antropólogos mostram que não é a única, que é a tradição que privilegia o uno em relação ao múltiplo, esse pensamento dessa unidade entre o uno e o múltiplo vai ser justamente um dos corações da filosofia. E é justamente essas transformações desse pensamento que eu quero examinar aqui, pelo menos através de alguns exemplos. Eu não estou duvidando que essas transformações sejam vinculadas a transformações sociais, que conforme os movimentos da história as ideias se modificam. Não estou discutindo isso, apenas estou dizendo é possível traçar uma história da filosofia através dessas torções, e é essa história que nos interessa aqui. Ela começa no século VII a.C., no momento em que os sófos, os sábios, e na Grécia, naquele momento, eram tradicionais, os 7 sábios, se transforma em filósofo, em amigo da sabedoria. E o primeiro é justamente um sábio, um sófos, que é Tales, viveu mais ou menos entre 625 e 547, que vai dizer o uno, aquilo que tudo muda, mas que está na base de tudo, é um princípio úmido, é água, não a água no sentido apenas dessa coisa que está na minha frente, no meu copo, mas que permeia tudo e que marca um princípio, tá certo? Tradicionalmente, ele é um homem bizarro. Dizem que ele caiu num poço de tanto ficar olhando as estrelas, mas, graças às suas medições, ele pôde prever determinadas estiagens e ficar rico. E o filósofo vive nessa contradição entre cair no poço e tentar se virar na vida contemporânea. Quando Tales afirma um princípio, que é o úmido, o importante para nós não é que ele diga que seja o úmido, ou é o fogo, ou seja qualquer coisa. O importante é que ele encontra na diversidade das coisas algo que se apresenta como um princípio, como um fundamento, como uma ratio. Tá certo? E começa a haver, então, uma distinção entre aquilo que é uno, que é inteligível e que vai além daquilo que se apresenta aos nossos olhos, à nossa vida, que é o sensível. Isto é, começa a se delinear no pensamento ocidental a distinção entre sensível e inteligível. Entendam essa distinção simplesmente como uma distinção abstrata. Nós vamos ver como é que ela vai ser configurada em alguns exemplos da história grega e romana. Mas o importante é que nós temos, então, um jogo entre o sensível e o inteligível. Um jogo que logo vai ser
configurado, por exemplo, como a afirmação de que tudo tem o movimento do sensível, isto é, tudo está em movimento. Todos estão sabendo que já estou me reportando a Heráclito, que dizem que, não se sabe certamente, teria afirmado que nós nunca nos banhamos no mesmo rio. Mas, ao dizer que nós nunca nos banhamos no mesmo rio, ele está colocando uma questão, que é a questão do mesmo, que é a questão da mesmidade. O que é esse mesmo? O que significa o mesmo rio? E o seu contraponto vai ser, todo mundo sabe, é Parmênides, de Eleia. A gente sempre diz Parmênides de Eleia, ou se não Protágoras de Abdera, era como nós dizemos Manuel da Nóbrega, ou de alguma cidade e assim por diante. Eleia é uma cidadezinha da Itália, que já mostra como é que esse pensamento, no século VI, já estava permeando toda a Grécia. E Parmênides vai afirmar, num famoso poema, em que ele conta como é que ele é levado pelas cavalas das deusas até uma dupla porta, que é a porta da sabedoria e da verdade, e a porta da doxa, isso é, da opinião. E ele vai afirmar, pela primeira vez, que o mesmo do rio, é o ser que é e o inteligir. Inteligir é a pior palavra para nós termos para traduzir Noé em grego. Todas essas palavras são mal traduzidas, porque ao traduzir para o português ou para o latim, nós sempre torcemos de acordo com as nossas ideias mais comuns. O Noé não é o pensar raciocinante, é o pensar que é capaz de aprender justamente o ser. Então, a apreensão do ser e o próprio ser constitui uma unidade que é inseparável. Tá certo? Se ele constitui uma unidade inseparável, então o ser é, e o não ser não é. Se nós afirmamos, então, essa predominância do pensamento em relação a esse Noé, essa apreensão do ser, sobre qualquer outra forma de conhecimento ou de apreensão das coisas e do mundo, nós estamos criando um problemão, que é como explicar o próprio pensamento, como explicar o movimento e assim por diante, isto é, aquilo que, ao mesmo tempo, é e não é. Então, com Heráclito e com Parmênides, a filosofia se encontra posta, eu diria, na sua profundidade, na sua impertinência, certo? E na sua incompreensão. O mesmo é o ser e o inteligir. 2000 anos se passaram para que essa frase de Parmênides pudesse ser pensada e repensada. E agora, quando ela vai ser repensada, por exemplo, por um filósofo como Heidegger, ou repensada de uma forma muito torta, mas profundamente repensada, por um filósofo como Wittgenstein, é a mesma questão. Não é mais a mesma, ela foi torcida, mas ela é a mesma. Isto é, ela própria questão coloca aquilo que Parmênides ou Heráclito queriam pensar, como é que é o mesmo sendo e não sendo.
Muito bem. Essa oposição, então, entre o pensar e a opinião, aquilo que é agora e depois não é, essa oposição marca um problema na própria filosofia de Platão, desculpe, de Parmênides, na medida em que, finalmente, se ele é levado às portas da verdade e a Deus lhe mostra que existe, de um lado, o caminho da verdade, que diz que o ser é e o não ser não é, mas existe um outro caminho, que é o caminho da opinião e da doxa, ele precisa explicar o que seja o caminho da doxa, o que significa a doxa. Ora, logo depois, nós temos uma exploração na filosofia grega da doxa no seu máximo potencial. E isto é feito pelos sofistas. Os sofistas são os novos professores da vida democrática. A vida democrática alterava profundamente o cotidiano das cidades gregas. Porque para poder enfrentar-se no fórum, poder exercer os seus poderes básicos, que é ser igual diante da lei e ser e poder falar quando quisesse de uma maneira correta, mas respeitosa, isto é, para que o cidadão pudesse exercer a isonomia e a isegoria, ele precisava ser preparado para tal. Ele não podia ser mais educado de acordo com a paideia tradicional grega baseada na leitura e discussão dos épicos e dos trágicos. E na prática da ginástica como forma de equilíbrio do corpo e da alma. O que os sofistas vão fazer eles vêm de todas as partes do Mediterrâneo, serem professores da palavra. Eles vão ensinar o jovem ateniense a se comportar no fórum, sabe? Na ágora, no lugar onde as decisões são tomadas. E, para tal, eles vão ser obrigados a colocar o quê? A questão de como é que eu posso dizer que eu estou com a verdade. Isto é, a questão do mesmo e do outro, do mesmo, do uno e do múltiplo, vai ser recolocada como a questão do jogo das opiniões contrárias. E o que os sofistas vão fazer? Eles vão cortar com a tradição grega, que afirmava algum princípio, para dizer o princípio está no jogo do próprio discurso, na validade das opiniões contrárias. E que o que vale justamente é a capacidade de julgar o outro do seu ponto de vista ou aceitar se pôr no lugar do outro para poder ganhar uma discussão. Por isso que o mesmo vai se apresentar como uma questão básica. Qual é o critério da verdade? Quando é que eu posso dizer que eu estou com a verdade? E a tese famosa dos grandes sofistas, que é Protágoras de Abdera, viveu mais ou menos em 486 e 410, é que o homem é o critério
de todas as coisas. O homem na sua posição de humanidade, mas não de um gênero, da sua individualidade, no seu posicionamento. E, portanto, é neste jogo, simplesmente, que a verdade vai aparecer, ou melhor, a verdade não vai aparecer nunca, porque o que importa não é que ela seja constituída como uma verdade que é mesma, importa que o outro seja convencido, pelo menos durante um certo tempo, de uma determinada verdade. Tá certo? Ele é acusado de impiedade. Isso significa o quê? Que ele não está sendo obediente à religião oficial da mesmidade dos deuses. Quem o salva é o seu amigo Péricles, mas nós sabemos, ele desenvolve uma teoria muito refinada dessa diversidade do discurso e das opiniões pelo um diálogo que Platão escreve, que se chama justamente Protágoras, em que ele mostra o sofista no seu funcionamento. Com isso, nós estamos vendo o quê? Que com os sofistas, o que importa não é tanto eu dizer este copo está cheio d'água. Importa que eu diga esse copo é cheio d'água, independentemente de o copo estar cheio d'água ou não. O que vale é o discurso como tal. Isto é, aquela unidade parmenidiana entre o ser e o inteligível ficou jogada para o lado foi quebrada e jogada para o lado do inteligir. O próprio pensamento como discurso vale por si só, e conforme eu vou mudando as opiniões, eu vou construindo justamente a sociabilidade e a verdade. Não importa mais essa intencionalidade do pensamento. Quem melhor desenvolve esta autonomia do discurso é um sofista chamado Górgias, que é de Leontino, e que escreve uma teoria sobre o não ser, da qual nós temos alguns fragmentos. E também ele escreve um elogio a Helena. Ora, o elogio a Helena é tudo que os gregos não poderiam admitir. Porque Helena é a mulher que trai o marido, que causa a guerra de Troia e que, além do mais, é por imagem, porque há uma lenda que cruza com essa, que faz com que a verdadeira Helena não tinha sido raptada por Paris e ido para a Troia, mas teria ficado no meio do caminho no Egito, enquanto que apenas a sua imagem teria sido transportada. E esse elogio, portanto, de Helena é um elogio da pura transformação imagética. E eu leio um texto, um trechinho desse elogio a Helena para mostrar a vocês como, nesse elogio, o que importa não é a Helena, mas o discurso sobre Helena, porque é o discurso sobre Helena que vale e pouco importa a Helena tal como ela seja no real ou na imaginação. O discurso é um grande soberano que, com o menor e mais invisível corpo, executa as ações mais divinas, pois ele tem o poder de cessar o medo, retirar a tristeza, inspirar a alegria e aumentar a piedade.
Isto é, o que importa no discurso não é que ele seja verdadeiro ou falso. O que importa é que ele seja pacificador das opiniões e das emoções. É evidente que posta nessa questão estava aberto o caminho para Sócrates. Que uns dizem que é o sofista, ou dizem que ele corta com o sofista. Por quê? Porque ele é aquele que vai colocar a questão dos valores. Mas quando se fala que Sócrates é o grande pensador que traz para a filosofia a questão dos valores, isto é, que ele não pensa mais o que é o ser como natureza, como physis, como aquilo que é se brotando, seja o princípio úmido, seja o ser e assim por diante, né? Os 4 elementos. Certo? O que importa agora é que Sócrates coloca não uma questão do ser, mas a questão do modo de ser. Não pensem os valores no sentido moderno, que nós temos, por exemplo, esta mesa, e depois eu vou dizer, esta mesa é útil ou não é útil para mim, ela me serve para escrever, ou para tomar café, ou para falar diante de uma plateia. A mesa importa enquanto ela é um modo de ser de um determinado objeto. E esse modo de ser desse determinado objeto, né, certo? É o critério dele mesmo. É o que ele é, enquanto ser de uma determinada espécie. Daí, o trabalho de Sócrates. Ele não escreve nada, ele não cuida mais das questões do ser e da physis, da natureza, tal como ela tinha sido colocada pelos filósofos anteriores, portanto, os fisiocratas, certo? Ele coloca a questão de o que é a bravura, o que é a coragem, o que é a ciência e assim por diante. Quando ele coloca a questão do que é a coragem, como é que ele procede? Ele procede numa discussão com o outro. Mas ele escolhe a dedo esse outro. Não é mais qualquer pessoa que ele encontra no caminho. Ele escolhe o bravo. E ele entra numa disputa com o bravo para mostrar que, finalmente, o bravo age com bravura, sem, contudo, ter o critério da bravura. Isto é, a questão socrática, que é como é que o valor é colocado, é como é que o bravo é, como é que ele tem um modo de ser, sem, contudo, desvendar esse modo de ser. E que a filosofia é, sob esse aspecto, o trabalho de desvendar o ser do bravo, o ser do professor e assim por diante. Nesse caso, o erro, em particular o erro moral, é, sobretudo, uma questão de ignorância. Quando se sabe exatamente quais são esses valores, não há como errar, na medida em que o critério, ao contrário do que dizia Protágoras, impõe-se como critério. Vejam bem, nós temos aqui uma torção importante. Enquanto Protágoras dizia, o homem é a medida de todas as coisas, isto é, medida como critério, e, portanto, ele põe o critério como um critério que vai pulando de mesa em mesa, aqui, ou de pessoa a pessoa. Platão vai dizer, Sócrates vai dizer, não, o critério é a própria bravura, é algo que se coloca impondo-se ao que ele é, a tudo que é. E na hora que ele é desvendado,
não há como não segui-lo. O erro é ignorância e saber é poder. Ora, se saber é poder, então nem todos têm o mesmo poder. E Sócrates ele dá apoio ao movimento antidemocrático. A filosofia e a metafísica vão se organizar a partir de Sócrates, mas em particular a partir de Platão e Aristóteles, como um movimento, de certo modo, cerceador da liberdade política grega, tentando justamente uma liberdade que fosse criteriosa e que pudesse encontrar uma forma de incorporar o saber à escolha do político. Você sabe muito bem que uma das regras da escolha na democracia ateniense era simplesmente o sorteio. Não é? Para determinados cargos, todo cidadão, não era todas as pessoas, mas aqueles que tinham determinada posição na polis, né, que não eram escravos, que não eram as mulheres e que tinham da independência econômica, essas pessoas poderiam ocupar qualquer cargo desde que fossem sorteadas. É exatamente isso que vai colocar em dúvida Sócrates. Se eu peço na batalha que o melhor almirante seja aquele que tenha mais prática de navegação e eu entrego o poder a ele, por que eu vou entregar o poder da polis a qualquer um sem que ele tenha demonstrado ou mostrado a sua capacidade, o seu poder de administrar e de dirigir os homens? Obviamente, principalmente há uma reação muito forte contra a discussão das ideias. Sócrates é acusado também de impiedade. Por que ele é... Vejam bem, se Protágoras é acusado de impiedade porque ele diz que os homens são a medida de todas as coisas, como é que Sócrates podia ser acusado de impiedade quando ele está dizendo que nem todos podem dirigir da mesma maneira, nem todo mundo pode ser político no sentido de dominador, se ele implica um saber? Porque, obviamente, esse saber é um saber que todo mundo pode adquirir. E isso é contra a organização grega tradicional, certo? Das classes gregas e, em particular, contra a paideia grega, que, através do estudo dos clássicos, incutia nos jovens o respeito pelas hierarquias da família e do Estado. E é interessante nós observarmos como é que se processa o julgamento de Sócrates. Nós temos 2 textos que dizem isso, que mostram esse julgamento, mas eu vou me apoiar num texto de Platão, que chama-se Apologia de Sócrates. E esse texto é muito interessante, porque nos serve justamente para a passagem da filosofia socrática para a filosofia platônica. Sócrates é acusado de impiedade por um poeta vagabundo, Meleto, certo? A acusação, ele recusa qualquer intermediário, ele mesmo vai se defender e diz: eu não entendo nada do que ele disse. Eu não me reconheço no Sócrates que ele escreveu.
ele descreveu. Eu não sou este Sócrates, eu sou um outro Sócrates. Isto é, ele se coloca no plano da verdade e não no plano da retórica. Ele não está se defendendo, dizendo, eu tenho certas razões para agir desse jeito. Ele vai dizer, não, eu não sou este Sócrates tal como vocês estão me descrevendo. Ele faz toda a descrição de quem ele é, mas eu vou tomar apenas alguns elementos finais. Ele é julgado culpado. Qual é a pena que ele mesmo poderia se dar, que era o costume naquele momento? Ele disse, não, eu devo ser convidado a jantar no Pritaneu. Jantar no Pritaneu é uma comida oficial onde os grandes homens de Atenas se alimentavam. Ele disse, eu quero ser reconhecido como um grande homem de Atenas. Ele já sendo condenado. Ele está dizendo, não. Vocês, eu não estou pensando retoricamente. Eu quero que vocês me reconheçam naquilo que eu sou. Então, me reconheçam como um grande cidadão de Atenas. Obviamente, ele é então, pede-lhe que determine uma outra pena. Ele diz, não. Eu desejo ser reconhecido como tal. Então ele é condenado à morte. A primeira cicuta. Ele tem a oportunidade de fugir de Atenas. Os amigos preparam uma fuga. Ele diz, não. Eu sempre vivi em Atenas. Eu obedeci às leis de Atenas. E, embora Atenas seja injusta comigo, eu ainda mantenho a legalidade de Atenas e eu me submeto à sua legalidade. E ao submeter à sua legalidade, ele também se submete aos procedimentos religiosos que comportavam essa legalidade. Ele bebe a cicuta, ele está já com seus membros inertes, ele tinha a sua cabeça coberta por um manto, ele se descobre e diz a um dos discípulos, não se esqueça que eu ainda devo um galo a Esculápio. Isto é, no momento da sua morte, ele está reconhecendo que a legalidade é mais importante do que tudo que está acontecendo. E que, portanto, a verdade era uma verdade encarnada da polis. E que a verdade da polis não tinha possibilidade de ser discutida além dos seus próprios limites. Isto é, ele está colocando uma questão que existe um critério em si, que existe algo que é em si que não é para o outro, e que ele está preparando um grande passo que Platão vai dar, que é a distinção entre algo que é em si e algo que é para o outro. Para resolver esta questão, Platão vai desenhar a teoria das ideias. Todo mundo já conhece a teoria das ideias. Eu quero apenas apontar certos aspectos. O que significa dizer que cada uma das coisas tem uma ideia? Em outras palavras, cada uma das coisas tem o seu critério de ser. Que eu tenho várias mesas,
Mas existe um critério, não para eu julgar se isto é uma mesa ou isto é um banco, mas um critério para a própria mesa ser. Sem o que a mesa não é. Então, o que é o básico é que eu estou distinguindo a aparência, a doxa, a opinião, daquilo que realmente é. E aquilo que realmente é o critério da mesmidade das coisas. Mas como é que ele vai chamar esse critério da mesmidade das coisas? Ele vai chamar de eidos. Ideia. Mas eidos em grego significa o mais visível. Aquilo que se mostra de imediato. Então vocês veem como é que nesse processo da passagem da filosofia da física para a sofística, para a metafísica que começa em Platão e Aristóteles, nós temos uma mesma questão, que é uma questão da unidade do sensível e inteligível, só que o sensível, o inteligível, vai ser posto por Platão como aquilo que é o sensível máximo, como é o eidos, a visibilidade de tal forma luminosa que eu não posso evitar de participar dela. Então, todas as coisas, tudo que é, tem o seu critério de unidade, que é o seu eidos, que é a sua ideia. Esse critério de unidade faz com que as outras coisas participam dela e que essa participação dessas coisas faz com que nós tenhamos uma organização do mundo de tal maneira que nós possamos distinguir o nível das aparências do nível daquilo que realmente é. Mas tudo que é, na sua transparência, na sua, vamos dizer, no seu vir a ser, tem uma ideia, então a lama, o excremento, aquilo que é mais nojento, também tem uma ideia. Ela tem um critério de ser. O que está aparecendo é que o ser, tal como ele é, está além desses julgamentos morais ou estéticos, porque o ser, como ideia, ele é basicamente um critério de qualquer existência, e como critério, ele é o critério máximo do ser. Ora, se tudo que é participa de algum eidos, certo? Nós temos aí dois problemas. Primeiro, como é que este livro, esta mesa, participam da ideia de livro, da forma de livro, é melhor de dizer, para que não haja mal-entendidos. Como é que esta mesa e esse copo participam da forma do livro, da mesa e do copo. Depois, quando eu digo o livro está sob a mesa, eu preciso explicar como é que uma ideia de livro está se ligando à ideia de mesa. Porque se a ideia fosse simplesmente algo que fosse do sensível para o inteligível, eu não poderia dizer o livro está sob a mesa. Ou não poderia dizer que o livro é pesado. Porque nós teríamos, então, duas ideias, a ideia do peso e a ideia do livro, e como é que eles estão se juntando. Então, a teoria platônica das ideias precisa
se desenvolver em dois níveis. O nível da participação do critério, da ideia, da forma, às suas aparências e a comunicação das ideias entre si. Mas a comunicação das ideias entre si vai colocar o problema que é como uma determinada ideia que participa daquilo que ela não é, embora seja uma outra ideia. Isto é, nós temos aí uma questão, de novo, a questão do ser, e uma outra ideia que tem alguma forma de alteridade e que é o não ser. Então, de novo, nós temos a problemática de Parmênides recolocada agora sob a forma da teoria das ideias. Mas de uma maneira muito mais desenvolvida, não só porque Platão escreve muito mais e pensa muito mais amplamente do que Parmênides, mas também porque do poema de Parmênides nós temos alguns trechos e nós temos vários diálogos de Platão. O que importa é que, com a teoria das ideias, Platão é capaz de formar o desenho daquilo que nós chamamos de ciência, de conhecimento verdadeiro, de episteme. Isto é, o conhecimento verdadeiro, aquele que chega ao critério e que depois de chegar ao critério, ele pode se desenvolver de tal maneira que ele explica o que está acontecendo, a aparência, a partir do critério. Isto é, está inaugurado o tipo de conhecimento que o Ocidente vai desenvolver e que mais tarde vai se chamar hipotético dedutivo. Nós chegamos a uma hipótese e depois desmembramos, deduzimos desses princípios aquilo que nós conhecemos. Só que a chegada ao princípio não é feito como nós imaginamos hoje, simplesmente por observação e por atrito das ideias. Esse momento de chegar à ideia é um momento de discussão, de participação do outro ponto de vista. Lembram-se daquilo que eu tinha dito, que a razão grega é uma razão do diálogo, é uma razão do convencimento. Isso significa que para nós chegarmos ao critério, para nós chegarmos à forma, eu preciso que eu encontre aquilo que você ali, você aqui, estão imaginando o que seja esse critério. E que através do atrito das ideias, do atrito dessas imagens, nós vamos chegando à definição e finalmente chegando à apreensão das ideias e dos princípios. Esse processo se chama a dialética. Um logos, que é dia, que é através justamente deste jogo com o outro, que não é apenas, como vocês estão percebendo, um processo intelectual de apreensão dos princípios, mas é um processo de formação das pessoas para que elas possam chegar ao nível do conhecimento. A dialética é o processo de descobrir as ideias, de como essas coisas participam das formas, e como eu vou me depurando junto com você e com você ali, para que nós possamos chegar a eidos, a ver, a apreender o critério a partir do qual nós podemos, então, desenvolver um conhecimento organizado, epistemológico do mundo. Certo?
Para isso, eu preciso, como vocês estão vendo, ter um princípio que vai além das ideias. Um princípio que une as ideias. Uma ideia que permita que elas se comuniquem. Ora, qual pode ser esse princípio? Uma outra ideia maiorzona? Não tem sentido. Ter uma ideia das ideias? Não tem sentido. Mas tem que ter o princípio daquilo que as ideias ou as formas estão querendo desenvolver. A ideia é uma espécie de poder de desenvolver o visível. Esse poder é a verdade, mas que é o bem e que é o belo. Então, o princípio comunicador das ideias vai ser o bem. Esse princípio que permite que eu diga: esse livro é pesado, porque livro e peso têm uma vinculação na medida em que ambos estão vinculados a uma beleza do real, uma beleza do ser, que é a sua verdade e que é a sua bondade. Eu acho que eu dei uma pincelada do caminho que eu gostaria de percorrer. Podemos agora desenvolver isso através das perguntas e das possíveis respostas que eu for capaz de dar. Muito bem, então, vamos aplaudir. As palmas são para Platão, não é? Nós estamos pensando assim, que nós somos pragmáticos, né, insaciáveis. Então, pensamos sempre na prática. Então, para nós, tem aquele ditado, né, que eu acho que vale a pena lembrar, que não tem nada de mais prático do que uma boa teoria. Eu acho que, nesse caso, a gente está indo na raiz, na fonte, né? Então, com essas fontes que o professor Janotti nos apresentou, a partir de Tales de Miletus, né, Heráclito, etc., nós podemos agora formular as perguntas. Levantem a mão, tem a Cláudia, que vos atenderá, a Gabi. Então, levantem a mão, serão atendidos na ordem. E procurem serem objetivos. Aguardem um segundo que a câmera chegue até você, porque nós estamos gravando tudo, mas formulem a sua pergunta e procurem serem objetivos. Obrigado. Oi. Sobre a importância do discurso e não o que ele realmente é, e sim o que apresenta para os outros, seria por isso que algumas histórias chegam até nós sem ser o que realmente é, e sim o que quem diz ela queria que ela fosse? Eu não entendi. Está muito filosófico. Assim, você vai contar uma história. Às vezes você omite algumas partes, muda algumas partes para dizer do jeito que você queria que ela fosse. E sim a importância do discurso para outras pessoas gostarem. E não a história verdadeira dela, só uma parte. Por isso que algumas histórias chegam até nós não sendo realmente a verdade, algumas vezes distorcida, por causa dessa ideia de ter um discurso importante para os outros e não importante por causa da verdade dele mesmo. E assim, qual princípios que você, a partir do qual você fez a questão? Bom, não, deixa eu desenvolver um pouco. Veja bem, você diz, como é que as ideias, certas histórias não são transmitidas, embora elas não tenham um recurso à verdade. É isso? Bom, mas o que eu estou dizendo a vocês é que essa questão não pode ser colocada desse jeito. Por quê? Porque depende de como eu penso a relação entre a verdade e o discurso que eu estou falando.
O sofista vai dizer para você, não importa a verdade, me importa se eu te convencer. E a história verdadeira é a história tal como ela foi desenvolvida por todos nós, independentemente se houve isto ou aquilo. O Platão vai dizer, desculpe, não pode haver uma mesma história se não houver algum critério de mesmidade dessa história. Então é preciso ter alguma verdade, algum fundamento. Tá certo? Então, o que você colocou foi uma questão que, do ponto de vista filosófico, ela não é, vamos dizer assim, refletida nas várias posições, como se ela pudesse existir como uma única questão. Veja, você colocou uma questão que, no fundo, é muito importante para quem começa a fazer filosofia. É não imaginar que uma questão possa ser colocada independente de uma perspectiva. Sempre você colocou a questão do jeito que você colocou. Ou eu podia ter uma solução platônica, ou eu podia ter uma solução protagoriana. E então a questão sua não tem resposta. Está claro? A filosofia é justamente esse puxar o terreno dessa sua certeza, dessa sua pergunta, que precisa ser modalizada pela intencionalidade do discurso. Se o discurso vale por si mesmo e vale para simplesmente convencer o outro, ou se ele quer passar pelo real, e ao passar pelo real, ele é, vamos dizer assim, alimentado e grudado nele. Está claro? Professor, então, afinal, haverá a verdade absoluta ou a verdade será sempre relativizada pela necessidade, e eu não sei se eu ponho de forma correta a palavra necessidade, ou pela validação, pelo valor da validação do discurso? Você me explica o que é verdade absoluta, aí eu poderia responder a você. Bom, eu ponho essa pergunta para você também. O que é a verdade absoluta? Você quer que eu seja a carroça e o cavalo? Então, eu vou tirar a absoluta. A verdade sempre relativizada e submetida você não percebeu o seguinte? ao valor do discurso. Não, você negou tudo que eu disse. Porque eu estou dizendo o seguinte, que não tem essa oposição entre verdade, vamos dizer, absoluta, entre aspas, e verdade relativa. Eu estou dizendo que a oposição entre verdade e a opinião, ou entre a verdade e a não verdade, vai depender de todo um contexto filosófico, de um sistema filosófico que eu preciso desenvolver. Se eu responder a sua questão, eu não estou fazendo filosofia. Eu estou simplesmente colocando uma questão que está além do discurso filosófico. Aí você vai dizer, bom, aí eu vou dizer o seguinte, a única forma de eu resolver a sua questão é dizer, alguém disse, eu sou a verdade. Você acredita nele? Você lembra quem disse eu sou a verdade? Não é? Cristo. Mas aí não faz filosofia. Não. Boa noite, professor. Primeiro, gostaria de parabenizar, aprendi muito. Eu li ontem na Wikipédia, o senhor sabe o que é isso? Sim. Pois é. A Wikipédia, na primeira página dela, trazia assim, você sabia que o elétron, ora ele é partícula, ora ele é onda.
Esse indeciso elemento. Eu li aquilo e depois comentei com os amigos na internet, também no Facebook, e disse assim, esse redator, ele é um tanto quanto imbecil. Como ele pode dizer... Somos geral da Wikipédia. Exatamente. Como ele pode dizer que o elétron é indeciso entre ser partícula ou onda? E no começo do seu discurso, o senhor dizia... A minha fala. Da sua fala. O senhor dizia que a filosofia, eu pelo menos entendi assim, se restringia num discurso, numa análise do humano. Análise do? Do humano. Do humano? Humano, das relações humanas, do conhecimento humano. O que eu chego à conclusão do discurso, da análise do rapaz que dizia que o elétron era indeciso, eu concluo assim, que o homem desaparece da face da Terra, os átomos continuarão a existir, indecisos ou não, e para o átomo existir, o elétron tem que ter essa natureza que é de partícula e onda, ao mesmo tempo. E eu, para chegar nessa conclusão, para ele dizer por que indeciso ou não, eu vou para desço a Maniqueu, vou no cristianismo, ao judaísmo, ele trazendo essa ideia para o Ocidente, para a coisa ser uma coisa ou não. E o senhor abordou mais ou menos isso na sua fala, do que era e do que não era. E como fica o elétron, nesse caso, que ele é e não é o caso do sentido, independente do homem, só passando pelo homem. Existe filosofia sem homem? Uma pergunta mais ou menos assim. Esses filósofos são complicados, né? Veja bem, primeiro, eu disse que a filosofia, que a razão grega era uma razão do homem para o homem, tá certo? Não disse que a razão ocidental fosse esse tipo de razão. A razão a partir de Descartes é uma razão que quer dominar a natureza e não quer dominar o homem. O domínio do homem vem de Lambuja, a partir da filosofia moderna. No caso do princípio de decisão, se o átomo é, ou se o elétron é onda ou partícula, isso está ligado a quê? A uma teoria que, primeiro, o que é uma teoria? Ela diz aquilo que a coisa é, de acordo com os dados e de acordo com todos os princípios que nós estamos, as hipóteses que nós estamos formulando. Esse é um problema que pode ser mudado daqui a pouco. Isto é, a teoria moderna, a física moderna, implica uma indecisão ontológica, tá certo? Que é aquilo que nós podemos pensar hoje. Não significa que vai ser sempre assim. Então, há um problema de definir ontologicamente o átomo. Mas isso não é um problema do físico. Para o físico importa que o átomo, que o elétron ou as partículas, certas partículas elementares cumpram determinadas funções. E é isso que nós devemos nos limitar. Transpor essa questão para o nível de uma questão filosófica muito abstrata, a meu ver, é pensar que tudo que a ciência diz pode ser posto em termos de filosofia. A filosofia é mais modesta. A filosofia não vai determinar se o elétron é ou não é. Tá certo? Isso é uma questão dos físicos. E deixa cada um trabalhar no seu campo. Certo?
Boa noite, Anote. Alô? Onde? Aqui. Tudo bem? A gente está transmitindo agora ao vivo essa palestra no site da CPFL Cultura. Temos cerca de 400 pessoas acompanhando. Vieram alguns comentários aqui. A Elianai, ela disse que a verdade absoluta é o unicórnio da filosofia. É o quê? O unicórnio da filosofia. Um bicho mitológico, né, da filosofia. E veio uma pergunta do Carlos Lopes para você. Ele pergunta se você concorda com Nietzsche que o Ocidente é escravo de apenas uma forma de pensar, a socrático-platônica. Eu não concordo com nenhuma das duas perguntas. Não, são perguntas que não estão amparadas nessas multiplicidade de visões que a história da filosofia dá. Dizer que a verdade absoluta é o unicórnio da filosofia é, por exemplo, se colocar totalmente contra o que Hegel diz da filosofia. Porque a verdade absoluta é a verdade tal como Hegel a pensa, como a verdade de todas as verdades, como espírito absoluto. E Hegel não é um imbecil. Portanto, simplesmente você dizer, certo? A verdade absoluta é uma monstruosidade, bom, é você dizer, eu não preciso da Hegel. Eu acho que quem faz filosofia tem que estudar Hegel. Ele levar em consideração justamente essa diversidade do pensamento em que uma pessoa que não é burra, né, foi capaz de pensar o pensamento como um absoluto e como o desenvolvimento do absoluto. Portanto, calmo com posições extremadas. Se eu concordo ou não com Nietzsche. Meu Deus, você acha que um filósofo é uma espécie de almanaque em que eu retiro algumas opiniões com as quais eu concordo e com as quais eu não concordo? Para eu concordar com Nietzsche, eu preciso concordar com toda a crítica que ele faz ao mundo ocidental. Ora, essa crítica, quando ela é feita na sua vamos dizer assim, globalidade, ela tem aspectos muito interessantes, mas tem também seus pés de barro. Em outras palavras, não há um filósofo com o qual eu concorde. Não há um filósofo com o qual eu discorde totalmente. Essa não é uma questão para que possa se pensar a filosofia. A filosofia não é um almanaque. Ela é uma forma de pensar que implica a alteridade de outros pensamentos. E para que eu possa tomar posição, eu preciso justamente tomar posição levando em conta essa diversidade. Eu não estou descartando as perguntas que você me fez. Eu apenas estou reagindo de uma maneira a evitar qualquer dogmatismo. Porque quando você diz a verdade absoluta é um mito, ou um unicórnio, isto é um absoluto. E eu não sei o que é isso. Quando eu digo eu concordo com Nietzsche em tal ponto, eu não sei, porque eu quero pensar a multiplicidade do pensamento de Nietzsche. Em outras palavras, fazer filosofia é pensar como é que o pensamento se contorce nele próprio para pegar diversos aspectos do real, diversos aspectos daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos ser e naquilo que nós devemos ser. Boa noite, professor. Você dizia sobre as ideias de Platão que o problema que existe sobre as ligações das ideias é
que o problema não poderia fazer sentido se houvesse uma ideia absoluta, uma ideia maiorzona que pudesse fazer essa conexão entre as ideias. Que fosse uma ideia como as outras. Exatamente. E você disse que o que faz essa ligação entre as ideias... É a ideia do bem. A ideia do bem e a ideia da verdade. Não, a ideia do bem é igual à ideia da verdade, é igual à ideia da bondade. Isto é, o bom e o verdadeiro, tá certo? Uhum. E o belo é uma coisa só em Platão. Certo? Sim. Por isso que ele não é uma ideia como as outras. O que caracteriza essa questão, esse critério dessa ideia não ser igual às outras, o que faz dela ter esse caráter de poder fazer essa ligação que outra ideia não poderia fazer? Veja bem, eu tenho a ideia de vaca, certo? Eu tenho a ideia de boi. Eu tenho algo que junta a vaca com o boi. Não é isso? Que é a ideia de bovino. Aí eu tenho a ideia de animal e assim por diante. Mas subindo no nível das ideias, chega um momento em que eu tenho algumas ideias básicas. Por exemplo, o mesmo e o outro. Tá certo? São ideias básicas, o mesmo e o outro são ideias que juntam todas as ideias. Mas eu tenho que juntar todas as ideias de tal forma que eu permito falar. Essa ideia unificadora não pode ser uma ideia eidos, da visibilidade. Ela tem que ser a bondade, a verdade de cada uma das ideias, para que eu possa ter um discurso, para que eu possa ter conhecimento. Você percebe? A verdade, a bondade, e por isso a beleza, porque ela é integral. A ideia de bem como uma ideia unificando o conhecimento é um absoluto, certo? Mas é um absoluto que não tem esse caráter, vamos dizer assim, de visibilidade de eidos que as outras ideias têm. Porque ela é, no fundo, a ideia de ser, que nós vamos desenvolver mais tarde. Tá claro? Então, é preciso mostrar que conforme você vai subir no nível das opiniões e que as ideias vão se configurando, por exemplo, a ideia de mesa não é a mesma ideia de número, ela não tem a mesma densidade, o número é muito mais abstrato e ela tem outras conformações de ideais do que o número, não é isso? Do que é a mesa. E para que juntar tudo, eu tenho essa ideia, essa necessidade de ter uma ideia especializada, que é a ideia de bem. Isso ficará mais claro se você me assistir na próxima vez, quando eu for falar da predicação em Aristóteles. Quando eu vou dizer, isto é bom, vou pensar no e pensar como é que funciona essa ligação. Tá certo? Boa noite, professor. Muito obrigada pelos conhecimentos. Eu não ouvi, desculpe. Boa noite. Muito obrigada pelos conhecimentos. Pensando hoje na questão filosófica, que o mundo não é absoluto. Hoje, a sociedade como um todo tem que ser enquadrada, ou as pessoas se enquadram, nesse tal de quadrado. Como podemos quebrar isso dentro da sua fala, dentro dos aspectos filosóficos? Você acha que a sociedade hoje está enquadrada? Eu estou acabando de vir no Japão. Passei um mês lá. É uma experiência de alteridade muito grande. Isso é, a sociedade, o capitalismo global não globaliza. Pelo contrário, ao mesmo tempo que ele globaliza, ele particulariza. O Japão é muito peculiar. E o que eu acho que nós temos que enquadrar é a tolerância em relação à diversidade. O que nós temos que enquadrar é a nossa possibilidade de desenvolver uma política que seja uma política de concessão
e uma política de entendimento do outro e da diferença do outro. E não imaginar que a política ou a filosofia ou a arte possa juntar tudo. E não imaginar que simplesmente a diversidade de opiniões, sem qualquer busca de um elo entre elas, vai poder resolver o problema. Isto é, nem, a meu ver, nem um relativismo total, nem um pensamento absoluto. Mas isto é uma posição que nós temos que desenvolver e que nós temos que pensar e temos que, talvez, pensar juntos. Acho que eu vou para a esquerda e para a direita, né? Está ótimo. Posso falar? Professor, apenas me permita retroceder um pouquinho para responder à pergunta do nosso colega aí, sem querer desviar, obviamente, o foco dessa conversa tão interessante. É sobre o assunto do elétron, não? Se ele existe, se ele não existe, se é onda ou não é onda. Não? O que se entende por elétron como onda ou como partícula, as duas coisas existem ao mesmo tempo. A única coisa é que o elétron é partícula quando a gente observa ele através de experiências de partículas, como se fosse, por exemplo, o jogo de bolas de bilhar. Então, o elétron se comporta como partícula. Agora, se a gente faz uma experiência de ondas, de difração, etc., neste caso, ele se comporta perfeitamente como uma onda. Não? As duas coisas existem, depende do tipo de experiência que a gente usa para poder deixá-lo se manifestar. É só isso. Tá bom. Professor, numa certa altura da sua fala, o senhor fez uma referência aqui em Atenas, num certo momento, surgiu a necessidade de uma educação para a democracia. Democracia como era entendida, obviamente, na época, né? E eu gostaria de perguntar para o senhor, como filósofo e professor, trazendo para os nossos dias, qual é a sua opinião sobre a educação que nós temos hoje nas escolas, especialmente na universidade, se é uma educação para a democracia? Você toca num assunto que me é muito caro e que eu deveria fazer uma outra conferência para explicar a minha posição. Há uns 20 e poucos atrás, ou 30 anos atrás, escrevi uma brochurinha, um livrinho, que eu chamei de Universidade em Tempo de Barbárie. E que eu dizia que a universidade basicamente tende ao fazer de conta. Certo? Que nós temos toda uma estrutura universitária, principalmente no Brasil, em que você faz de conta que aprende, muito mais do que se aprende. Eu tenho a impressão que um dos problemas maiores da educação brasileira hoje, em particular da educação universitária, é que nós estamos aumentando esse fazer de conta. Nós aumentamos o número de universidade, ficamos contentíssimos com o número de alunos que estão participando das universidades, mas quando nós fazemos os testes de conhecimentos que as pessoas adquirem nessas universidades, nós somos obrigados a reconhecer que é um fazer de conta. E que nós temos hoje montes de escolas de engenharia e que nós estamos importando engenheiros. Certo? Então nós temos aqui, a meu ver, um dos grandes problemas do Brasil é que o ensino, tal como ele é feito no Brasil, é um fazer de conta. E nós nos contentamos com ele. Isto é, nós não estamos realmente tomando conhecimento do que significa uma educação para o mundo moderno, para o mundo democrático, mas também para o mundo de uma eficiência capaz de nos dar um desenvolvimento sustentável. Certo? E isso está ligado à crise política, que não é apenas brasileira. Nós estamos vendo um negócio, outras pessoas estão apontando no mundo inteiro que as novas gerações políticas
são gerações muito medíocres. Nós estamos vendo no mundo inteiro uma enorme crise e poucos políticos geniais. Isso é uma longa história. Eu acho que faço um parênteses daquilo que eu disse, e é para a gente discutir seriamente o que é a educação no Brasil e, mais ainda, no que se tornou a política brasileira. Certo? É um episódio triste das nossas vidas. Vai. Sorte que o microfone não cai quando eu viro. Sim, sim. Boa noite. Eu acho que, ligando um pouco com essa última pergunta e voltando à abertura da conferência, da fala, então, nesse contexto todo, será que dá para arriscar uma consideração sobre onde fica, então, o filósofo por hoje? Como que a gente... Não tem... Não, porque eu falei no início da filosofia. Sim. Eu não falei na situação da filosofia contemporânea. Certo. Que é muito, muito diferente da filosofia grega. Então, nem vou falar. É que eu vou chegar até o cristianismo um pouco. Certo. O que é a filosofia moderna, ou contemporânea hoje, é a mesma filosofia, mas muito diferente. Uhum. Então, a filosofia contemporânea coloca a questão do mesmo e do outro, só que em termos diferentes. Certo? E nós temos uma situação, a meu ver, extremamente interessante, que é o de debates entre filósofos como Heidegger e Wittgenstein, que, ao mesmo tempo, diversos totalmente, e, ao mesmo tempo, se cruzam e faz da filosofia contemporânea um mistério. O que eu apenas queria dizer a você é o seguinte: sim, não é através do estudo das opiniões dos filósofos contemporâneos que nós vamos resolver essa questão. Isto é, se nós não percebemos como é que um filósofo está torcendo o outro, está abrindo outros caminhos e assim por diante, nós não faremos filosofia, nós faremos doxografia. Sim. E doxografia não importa a ninguém, simplesmente engana todo mundo. Sim. Eu acho que, na verdade, estava querendo conduzir um pouco, né, nessa linha, menos ambiciosamente de onde fica, mas um pouco qual o lugar social mesmo do filósofo. Somos só professores de filosofia. O filósofo hoje, em geral, é um historiador de ideias, sim, e um professor de filosofia. Professor Janotti, passamos para a última pergunta da noite aqui, professor. Janotti, fala. Vamos pensar, por exemplo, na última frase do Sócrates. Vamos pensar na última frase do Sócrates. Não esqueçam que eu devo um galo ao Esculápio. É. Quer dizer, e nessa lealdade, nessa fidelidade, nessa obediência à ordem política instituída. Eu não entendi, eu sei que você falou que o Platão vai romper com isso, mas eu não entendi como, ou você vai... Quer dizer, como é que o Platão rompe com essa obediência, não é que o Sócrates... Sócrates ou Platão? O Platão vai romper, deve dizer? Não, eu entendi que você disse que o Platão vai romper com essa obediência à ordem, né, que o Sócrates demonstra com a sua morte. Né? Como é que ele faz isso? Eu acho que Platão faria aquilo que Aristóteles fez. Se houver um movimento obscurantista, eu saio de Atenas. Aristóteles fez isso. Mas na hora que começou o movimento obscurantista, ele foi embora de Atenas. Vocês atenienses que se virem. Eu acho que Platão tem uma concepção mais aristocrática do pensamento, mais do que Sócrates. Ele tenta convencer os tiranos a desenvolver uma teoria em que o sábio
seja realmente o governante. E, portanto, se o sábio é o governante, se ele não precisa mais oferecer galo a Esculápio, ele recorre ao médico na medida em que o médico tem a episteme, a ciência da cura. Tá? Isto é, o desenvolvimento da ciência, tal como Platão desenvolve, implica um afastamento da polis, que Sócrates não tinha. Não sei se eu respondi suficientemente. Eu acho que... Desculpe. Platão começa justamente aquilo que os filósofos helenistas vão desenvolver. Eles são filósofos não mais ligados à polis, mas mais à razão ocidental e mais ao império. Certo? A filosofia não é imune às mudanças das estruturas do poder. Acho que com isso eu tento responder sobre a questão. Fala. Você disse... Porque o livro Lições de Filosofia Primeira não para com o cristianismo, né? Depois você vai direto, pula Kant e Hegel e vai direto lá para Heidegger, Nietzsche, Wittgenstein, Husserl, etc. Então, a ideia nossa, o convite nosso para o Gianotti é que no ano que vem ele retorne aqui para continuar esse ciclo. Já que vocês me aguentaram até o ano que vem? Essas 4 agora aqui, nós vamos parar em Santo Agostinho, né? Vamos parar. Já me criticaram muito que eu pare em Santo Agostinho e depois começo com a fenomenologia, ou com Nietzsche. Eu tentarei mostrar quais são as vinculações que eu posso encontrar nessa torção de determinados pensamentos, e a questão vai ser o nominalismo. Então, só dizendo que nós vamos fazer mas não possível, porque você volta ano que vem. Não, primeiro ver se eu sou aprovado nos 4, no vestibular que eu estou passando agora. Vai ser. Tá bom. Eu agradeço a todos, então. Agradecemos ao professor. Isso, lembramos.